Oi pessoal! Essa semana em nosso vídeo aqui no canal do YouTube nós vamos falar sobre o livro Além da Ordem, de Jordan Peterson. É esse livro aqui, tá? Que ele faz contraste com 12 regras para a vida. Que é esse aqui. Olha só. E esse, Além da Ordem, é o último livro escrito por Jordan Peterson, tá? Nós estamos em março de 2023, então que fique registrado até esta presente data, esse é o último livro, né? E nessa tão aguardada sequência, Peterson, ele vai ainda mais longe, demonstrando que parte do sentido da vida requer explorar o domínio além do que conhecemos e nos adaptar a um mundo em constante transformação. Enquanto o excesso de caos nos ameaça com a incerteza, o excesso de ordem nos leva à ausência de curiosidade e de vitalidade criativa. Eu confesso que mexe comigo essa ausência de curiosidade, de vitalidade criativa, sabe? Esse negócio não dá muito certo comigo, não. E isso é o que a ordem traz. Então, Além da Ordem é um chamado para o equilíbrio desses dois princípios fundamentais da realidade: ordem e caos. E ele revela um profundo significado que podemos encontrar nessa tênue linha entre um e outro, nessa linha que separa a ordem do caos. E eu sou Kilvia Tavares e eu quero resumir um pouco de cada regra, colocar um pouco das minhas impressões e incentivar você a ler a obra e viajar junto com o autor em cada analogia, história e despertar aqueles que ele nos traz. Combinado? Pois vamos nessa. Regra número 1. Não denigra as instituições sociais ou as realizações criativas de forma negligente. O que o autor traz nessa primeira regra é um incentivo para conservadores e liberais, e aí entendam progressistas, né, buscarem um meio termo. Nem toda ideia de mudança é ruim, assim como nem toda manutenção ou retorno do que já deu certo no passado pode ser ruim. Buscar consenso para que exista benefício. E ele fala de respeito pelas regras, exceto quando segui-las signifique desconsiderar, ignorar ou permanecer cego a um princípio moral ainda mais elevado. Quando considera que quebrar a regra sirva a um bem maior, servir com o espírito e não uma mera lei, e isso é um ato moral elevado. E também é preciso usar o julgamento, a visão e a verdade que orienta a consciência para perceber o que é certo quando as regras sugerem o contrário. Regra número 2. Imagine quem você poderia ser e mire nesse alvo com determinação. Quem você é e quem poderia ser? Interrogação. Essa regra inicia com essa pergunta. Peterson gosta de nos colocar para pensar e nos desafiar. Isso eu amo que ele escreve. Eu sou uma fã, né? E ele comenta sobre a imagem que ele coloca nessa regra, tá? Cada regra ele bota uma imagem. E ele explica cada símbolo baseado na alquimia. Ele cita Moisés, o livro de Êxodo e também Harry Potter, ressaltando que é preciso ter base comportamental. Caso contrário, regras e mandamentos não poderiam ser compreendidos, transmitidos ou obedecidos. E tem uma frase dele nessa regra que diz assim: não há nada mais importante do que aprender a se esforçar para jogar limpo em circunstâncias difíceis e frustrantes. Mais uma. Abre aspas. A negligente destruição da tradição é o convite ao ressurgimento do caos. Quando a ignorância destruir a cultura, surgirão monstros. E aqui a cultura está diretamente relacionada à tradição, a conservar valores e princípios. Mire em algo profundo, nobre e elevado. Foi bem profunda essa.
Regra número 3. Não esconda na névoa o que é indesejável. Não finja que está feliz com uma situação se não estiver. Quando uma solução razoável pode ser negociada, negocie. Nessa regra, Peterson traz uma parte que trata de corrupção, que é igual a comissão e omissão. Pois não é possível acreditar e defender situações opostas. E isso não tem nada a ver com mudar de opinião. Eu posso acreditar em algo hoje e amanhã acreditar em outra coisa. O que não tem coerência é esses opostos caminharem simultaneamente. Colocar crenças opostas em prática é impossível. E aí, nessa regra, ele cita Freud, que aponta a relação entre desonestidade e psicopatologia. Mas Freud, ele não percebeu que pecados por omissão contribuem para a doença mental, tanto quanto os por comissão, que são aqueles que participam. E também que coisas experienciadas são coisas compreendidas. Esses dois pontos são citados por Peterson em contradição ao que Freud defendia. Mas e a névoa? Né? Eu comecei falando da névoa. Quando a ignorância é uma bênção, é loucura ser sábio. A recusa em perceber, em prestar atenção, se não houver propósito, não haverá emoção positiva. E aí uma frase dele, abre aspas, não é possível atingir um alvo que você se recusa a ver. Não é possível acertar um alvo se não mirar. É melhor enxergar, porque se houver perigo, você pode evitá-los. O que você procura está escondido onde menos deseja procurar. Fecha aspas. Menina, é cada pancada. Regra 4. Perceba que a oportunidade se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. Essa regra, quando li, falou muito comigo, porque ela fala sobre as dificuldades que enfrentamos na vida, sobre os desafios que nos propomos, né? Seja no trabalho, seja nos relacionamentos, e que isso é que nos traz oportunidade de encontrarmos sucesso e êxito. O difícil, ele é necessário. Buscar o que é significativo e não o que é conveniente. E ele faz o link com a regra 7 de 12 regras. Mas a parte que mais falou comigo é quando ele cita Abraão, que vivia confortavelmente na casa de seu pai, casado, sem filhos, e Deus o convoca para ser pai de multidões. O convoca a sair de sua parentela e lhe promete um filho. Abraão viveu após isso a fome, a tirania do Egito, a possibilidade de perda de sua esposa, conflitos por território, guerra, sequestro e ausência de filhos. Pessimismo e encorajamento andam juntos. Não há felicidade na ausência de responsabilidade. Não é a facilidade, é o conflito e a discórdia. A amarga contenda e a disputa moral entre opostos. É isso que traz felicidade. Regra 5. Regra número 5. Não faça o que odeia. Nessa regra, Peterson fala um pouco sobre o politicamente correto, que ele é fielmente contra. Ele conta um caso de uma paciente que saiu do emprego por não concordar com algumas diretrizes impostas pelo politicamente correto. E ele ressalta a censura, que dá a algumas pessoas a sensação de serem boas, nobres e compassivas por defenderem tal causa, né? Agir contra crenças fundamentais, e aí eu entendo que são contra princípios e valores, é conduzir o navio para a destruição. Essa situação da paciente do Peterson gerou nela a possibilidade de estudar e avançar para novos horizontes profissionais e se encontrar fazendo o que lhe fazia bem. Foram desafiadoras, mas contribuíram para a expansão de sua personalidade e competência. E aí,
vai um trechinho do livro que eu achei interessante, super interessante. Abre aspas. Parte de se mover para além da ordem é saber quando há motivos para isso. Parte de se mover para além da ordem é entender que sua consciência tem primazia sobre a sua ação, de forma a se sobrepor ao dever social convencional. Nessa regra, Peterson incentiva-nos a fortificarmos a nossa posição, enfrentar o caos e viver uma vida genuína e verdadeira, com aquilo que acreditamos. Do contrário, a natureza se envergonha, a sociedade se torna entupida e seremos marionetes. E eu entendo como defender e não me calar para defender os meus princípios e valores. E mais um trecho que ele finaliza essa regra. E não há dúvida de que o caminho para o inferno, pessoal e socialmente, não está pavimentado com boas intenções, mas sim com a adoção de atitudes e atos que perturbam inevitavelmente a sua consciência. Falou com você? Regra número 6. Abandone a ideologia. Essa regra, o autor nos convida inicialmente a tomar 5 atitudes de se encher de ideologias e militâncias. E aí você vai saber quando você for ler o livro, tá? E ele relata alguns fatos de Rússia, de China, explica a diferença para o capitalismo social, que se popularizou muito na Escandinávia e no Canadá, que não são socialistas, e o trauma da União Soviética na coletivização, que levou milhões de pessoas à morte de fome. A busca por ideologias que culpam terceiros sempre é o outro que tem culpa. Não é o melhor caminho. É preciso assumir responsabilidades. Regra número 7. Dedique-se ao máximo a pelo menos uma tarefa e veja o que acontece. O que é valioso é puro. Isso é verdade para pessoas e pedras preciosas. O autor ele traz reflexões sobre resiliência, organização, direção e indecisão, convidando ao despertar consciente. É preciso ter objetivos claros, bem definidos e não contraditórios. Uma pessoa bem estruturada, social e biologicamente para se engajar em negociações produtivas. Sem conflitos internos, é possível avançar com determinação. Compromissos que têm valor duradouro, caráter, amor, família e amizade. A pior decisão de todas é nenhuma. Aprendizado significa calor e pressão. Há um único caminho, com o propósito de transformar o iniciante indisciplinado em mestre realizado. E nessa regra, ele cita os 10 mandamentos que está na Bíblia, no livro de Êxodo, e que são comentados no Evangelho de Marcos. E essa regra, eu li esse livro no mês passado, mas ela me lembra muito o livro que nós estamos lendo esse mês no Clube do Livro. Mas isso é história para outro vídeo. Vamos para a próxima regra. Regra 8. Tente deixar um cômodo de sua casa o mais bonito possível. Nessa regra, ele traz alguns conceitos da regra 6 do livro 12 Regras. E traz insights sobre como ele é lembrado para arrumar o quarto. Pois bem, arrumar o quarto não é suficiente. É preciso ter uma sala agradável, um local de trabalho inspirador e limpo, criar algo bonito, convidar a beleza para a sua vida. A beleza, ela é divina. E abre aspas. A beleza nos ajuda a apreciar a maravilha do ser e nos motiva a buscar gratidão. O assunto beleza é muito citado nessa regra. E aí vocês vão ver a profundidade que ele vai trazendo e falando sobre o que é belo.
Regra número 9. Escreva em detalhes todas as velhas lembranças que ainda o perturbam. O passado. Quantas pessoas conhecemos que se prendem a situações vividas no passado, boas ou ruins? No caso da regra 9, Peterson aborda o valor que muitas vezes damos a coisas ruins que aconteceram em nosso passado e nos assombram ainda hoje, impedindo-nos de avançar. O passado, ele deve servir de aprendizado para não cometer os seus horrores novamente. Entender onde estivemos, para onde queremos ir e para onde não queremos voltar. Retirar ensinamentos com humildade do que acontece ou aconteceu. E uma frase dele nessa regra, abre aspas. Acreditamos que cada pessoa deve receber com justiça o fruto do seu trabalho honesto e voluntário. Ele também traz nessa regra passagens bíblicas que lembram os 7 dias da criação pela palavra, lá em Gênesis. E o pedir com verdade, que ele cita em Lucas. É necessário compreender o negativo bem o suficiente para que possa ser contornado à medida que avançamos para o futuro, se não quisermos permanecer atormentados pelo passado. Olha só. Regra 10. Planeje e se esforce para manter o romance em seu relacionamento. Essa regra fala muito com casais, né? E ele traz sugestão de ter pelo menos 90 minutos por semana a sós com o seu cônjuge. Que realmente exista um esforço para estarem juntos. Sem vontade de ambas as partes, não conseguirão ter harmonia e conviver. E uma habilidade que deve ser desenvolvida, pois cada pessoa tem a sua personalidade, e um ao outro irem se descobrindo e mantendo o espírito que primeiro os uniu. A confiança é um ponto importante e ressaltado por ele nessa regra. Os 3 estados fundamentais que ele cita nessa regra são tirania, escravidão ou negociação. E a negociação, sem dúvida, é o melhor caminho. Regra número 11, estamos chegando pertinho do fim. Não permita que você se torne ressentido, dissimulado ou arrogante. O mundo, ele é feito de sonhos, de experiências sensoriais, sentimentos, impulsos e fantasias. Ressentimento, dissimulação e arrogância são elementos que constituem o mal. O autor discorre nesse tema ressaltando a verdade. E ele faz analogias com contos de fadas, trazendo que em cada um deles o mal, ou que representa ele, vem de ressentimentos, de dissimulações e de arrogância. Ser claro e direto com os filhos em sua criação os prepara para os confrontos. E quando eles são adultos, eles passam a ter bons resultados em suas batalhas. O desejo de protegê-lo só os prejudica, gerando personalidades fracas e sem coragem. Excesso de sentimentalismo é uma doença. Ela gera fracasso no desenvolvimento e é uma maldição para as crianças. E vamos para a última regra, regra 12. Seja grato apesar de seu sofrimento. Gente, como ele finaliza, né? A gratidão é o tema central dessa regra. E ele aprofunda muito em sofrimento por perdas de entes queridos. Mas ele finaliza com as seguintes frases que eu quero trazer para você. Abre aspas. Gratidão é, portanto, o processo de tentativa consciente e corajosa de agradecimento diante da catástrofe da vida. Você pode amar as pessoas apesar de suas limitações, mas também as amas por causa dessas limitações. São 2 coisas diferentes, viu? A gratidão ainda é possível. Então, espero que tenha apreciado
os comentários. Além da Ordem é um livro que eu recomendo de verdade, né? Eu sou fã do Jordan Peterson. E não precisa ter lido 12 regras para poder entendê-lo. Não precisa ter lido 12 regras para entender Além da Ordem. Combinado? Espero que vocês tenham gostado do resumo que eu tentei trazer aqui para vocês, tá? E aí, é isso aí. Esse é o nosso canal Mulher Intelectual Lê. Não esquece de acionar o sininho para você receber as nossas notificações, dar um like nesse vídeo, comentar se você quiser comentar alguma coisa ou alguma sugestão de algum livro que você queira que nós a gente faça o resumo ou os comentários, né? E compartilha com os amigos. Combinado? Tchau!